Que tal um mate? Esse é o podcast do Assam Círculo. Olá, eu sou a Gabriela Coelho e este é o podcast Que tal um mate? Uma produção do Círculo de Referência em Agroecologia, Sociobiodiversidade, Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, o Assam Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Estamos entrando em 2022 e o Brasil, como signatário da Organização das Nações Unidas, tem compromissos com a Agenda 2030, que é a Agenda dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, uma agenda que tem 17 objetivos, dentro deles 169 metas, que vêm sendo trabalhadas desde 2015, nessa projeção de 15 anos, após os ODMs, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que vigoraram entre 2000 e 2015. Esse assunto está relacionado com uma série de temas e dos próprios direitos humanos que são vitais para a sociedade. A questão da saúde, do meio ambiente, da educação, da igualdade de gênero, da pobreza, da fome, das mudanças climáticas, da conservação da biodiversidade, das parcerias, entre outros. Nesse episódio, vamos procurar esclarecer como a sociedade civil vem se organizando para cumprir esses objetivos e o que é que o Estado está fazendo para alcançar as metas da Agenda 2030. Vamos procurar entender um pouco mais o papel das instituições de ensino superior a partir das ações que a URGS vem fazendo para o alcance dessa agenda, como o projeto URGS Sustentável e as ações do Assam Círculo. E, de uma forma geral, como é que a cultura e a sociedade civil, que hoje são as que mais se mobilizam nesse sentido, vem atendendo a essa agenda. Esse episódio marca o início da série do podcast Que tal um mate sobre os ODS. E para entender e explorar o porquê dessa agenda e como ela é concretizada no Brasil, nós convidamos 3 mulheres envolvidas no tema de formas distintas. Eu vou apresentar brevemente as nossas convidadas. A Patrícia Menezes é cofundadora da Rede ODS Brasil e cofundadora e articuladora nacional da Coalizão. É responsável por sua representação institucional em espaços nacionais e internacionais de incidência política sobre a Agenda 2030. Andréa Loguércio é engenheira agrônoma, mestre em zootecnia, mestre em ciência e tecnologia agroindustrial e doutora em agronomia de produção vegetal. Servidora da URGS, atualmente atua no CISAD e é membro da COMAN, o Conselho Municipal de Meio Ambiente de Porto Alegre. Foi também diretora do Departamento de Meio Ambiente da URGS. Antônia Valic é pedagoga e mestre em processos artísticos contemporâneos e possui especialização em terapia artística antroposófica. Atua na gestão de projetos colaborativos nas áreas de arte, educação, sustentabilidade e inovação social. É uma das fundadoras do Vila Flores, ecossistema criativo localizado em um patrimônio cultural arquitetônico da cidade de Porto Alegre. Patrícia, Andréa e Antônia, sejam muito bem-vindas. Então, eu queria agradecer a presença de vocês e começar perguntando para a Antônia. Antônia, entendendo que a sociedade civil tem um papel central na consecução dos ODS e no contexto brasileiro, tu poderias compartilhar conosco, a partir da atuação do Vila Flores, explorando assim, como que a sociedade civil voltada ao fortalecimento cultural contribui para a consecução da agenda dos ODS? Então, Gabi, o que eu enxergo, assim, que como sociedade civil organizada, né, que é o caso do Vila Flores, a gente consegue propor e colocar em prática, né, diretrizes de uma forma, talvez em um contexto menor, né, de uma comunidade menor, e experimentar essas diretrizes de uma forma mais possível, assim, né, antes de levar isso para um campo maior, né, da sociedade, assim. Então, eu acho que é muito importante que a gente tenha essas práticas entre pequenos grupos, né? Hoje a gente também já não é um coletivo tão pequeno no Vila Flores, somos aí quase 200 pessoas, mas dá para se considerar ainda uma pequena comunidade, onde a gente consegue olhar para essas práticas e ativá-las de uma forma muito potente, né? Então eu acho que dá para apontar assim alguns dos ODS que a gente tem como norte assim na nossa atuação e dizer assim que as diretrizes do Vila Flores são, quando a gente se constituiu como um coletivo e como uma associação, né? Arte e cultura, educação, projetos de inovação social e arquitetura. Então, toda a questão do direito à cidade, preservação do patrimônio arquitetônico. E esses 4 eixos norteadores, eles são muito amplos, né? Então, eles dão
margem para a gente pensar, exercitar e atuar em muitas frentes. Então, eles se interrelacionam entre si e um acaba costurando relações com o outro e abrangendo diversas áreas do conhecimento. Então, por a gente ser um espaço cultural ou uma pequena amostra de sociedade civil organizada que está alocada numa região que é bastante vulnerabilizada, né? A gente entende o nosso papel ali também como uma possibilidade de melhoria da qualidade de vida, que é esse primeiro ODS, né, de erradicação da pobreza, pelo fato de estarmos lá criando, junto dessas comunidades que estão no entorno do Vila Flores, oportunidades, entendendo melhor a complexidade das realidades, né, que estão presentes ali e propondo, então, projetos que focam na geração de renda para essas comunidades, na autonomia financeira, tem o foco na economia circular, para que os recursos possam estar, de fato, circulando entre essas comunidades que são mais vulnerabilizadas e que um território possa, então, crescer de forma mais equânime, né? E essa área da criatividade, ela traz bastante essas possibilidades, né, essas oportunidades. Eu acho que também tem essa questão de um espaço cultural que se propõe a ser democrático e acessível, ele promove muito esse lugar de encontros, de debates, de discussões que se tornam importantes para um senso de comunidade, né, e para que se entenda um coletivo como um possível norteador de políticas públicas, de um coletivo que está de pé fincado num território e começa a compreender o seu dia a dia, suas complexidades, então pode apontar caminhos também para essa urbanidade, né? Então, eu acho que essa atuação assim, na questão de saúde, bem-estar, ela acaba sendo também um eixo importante, né? E com certeza essa relação da sociedade civil organizada e as interlocuções que os diferentes coletivos organizados podem fazer entre si, movimentos sociais, OSCs, serviços de atendimento de assistência social, todas essas organizações e entidades, ocupações, podem criar uma rede que pense as cidades e comunidades mais sustentáveis. Então, essa relação ela é muito importante, porque a gente vai compreendendo e no diálogo a gente vai ouvindo as necessidades das comunidades vizinhas, a gente vai compreendendo como cada coletivo ou comunidade está fazendo para em direção de sanar essas necessidades, né? De que forma criativa estão pensando possibilidades de transformação de realidades que são muito difíceis. E então a gente vai trocando e fortalecendo essas redes, né? E podendo se abastecer de recursos, sejam eles conhecimento, sejam oportunidades de trabalho, sejam recursos financeiros, sejam recursos como alimento, transporte, possibilidades de moradia, porque é uma luta muito importante, né? Acesso à saúde, acesso à educação, acesso à cultura, né? Geralmente as comunidades que se organizam realmente estão se organizando em busca de que esses direitos estejam garantidos, né, para a sua comunidade, e depois isso acaba transbordando também para a vizinhança, né? Então essas redes de organização da sociedade são muito importantes e elas vão fortalecendo as ações, né? E a gente vai percebendo então que essas ações, de uma forma muito orgânica, instintiva, porque instintiva no sentido de sobrevivência mesmo, né? Elas vão passando a tangenciar todos os ODS, né, os 17 ODS que a gente está falando, porque eles nada mais são do que olhares para aquilo que as comunidades humanas precisam alcançar para viverem bem, né, para alcançar o bem viver. Então a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando de direito à moradia, de direito à educação, à saúde, à cultura, de preservação de patrimônio cultural e natural, de garantia de água potável e saneamento. A gente está falando de parcerias entre a sociedade civil organizada e gestões públicas e governos para que essas ações possam ser não só pontuais dentro das comunidades, mas possam ser realmente políticas públicas que se ampliem, né, no escopo maior de sociedade. Então, é isso que acaba acontecendo, né? A gente vê que uma comunidade organizada, por mais que ela não conheça os ODS ali como itens, né, como os 17 ODS, a gente enxerga que
E é isso que acontece, assim, a necessidade e as reivindicações, elas acabam tangenciando de forma muito intuitiva e instintiva a luta para que essas diretrizes se cumpram, porque elas estão nesse lugar de necessidade mais básica de todo ser humano, né? Então, eu acho que é um pouco isso, assim, que o Vila Flores proporciona, esse espaço de diálogo, esse espaço de trocas de possibilidade, de organização e de testagem também, né? De experimentação, de como é que a gente pode alcançar um pouco disso nas nossas vidas. E no momento que a gente alcança, como é que a gente pode alcançar isso para outras pessoas também, né? Então, é um pouco isso, assim, a gente vai indo, no momento que a gente chega num lugar, todo mundo vai se puxando para aquele lugar, né? E eu acho que também um lugar muito importante dessa organização é a questão da troca de informação, né? A Gabi sabe porque ela participa desse nosso grupo, né, de vileiros, que a gente chama, e o tempo todo a gente está trocando lugares para comprar produtos locais, alguém que está fornecendo um alimento que veio de uma comunidade, de uma agricultura familiar, uma comunidade que está precisando de algum recurso e a gente consegue se juntar em coletivo para que esse recurso chegue àquela comunidade, uma informação de uma possibilidade de edital, de acesso de recurso, de facilitação para alguém que está precisando, né, desenvolver algum projeto. Então, essa troca de informação ela é muito importante e isso é uma característica, né, das organizações sociais, que é pulverizar esse recurso, informação e conhecimento para que ele vire outros recursos, para que ele vire esses recursos materiais, financeiros, enfim, esses recursos que trazem esses acessos básicos, né? Então, Antônia, o Círculo se aproximou, né, do Vila Flores, acho que desde ali de 2020, e aí eu venho acompanhando ações concretas, né, em relação ao que tu já nos colocaste, né, mas também o simultaneidades, comunidades possíveis, né, e me parece que uma grande contribuição da questão cultural e do Vila Flores é essa construção conjunta, né, do que se entende por esses paradigmas da sociedade, né? Então, eu acho que casa muito bem aí com tudo que a gente vem vivendo, né? E acho que a Andréia também já está nos colocando que é importante que a gente enxergue em todos os níveis, e essa construção que está ali, né, no município de Porto Alegre, está localizada territorialmente no 4º distrito, mas ela é muito mais ampla, né, do que só o município de Porto Alegre. Então, se tu quiser, talvez, explorar um pouquinho mais esses pontos. Obrigada, Gabi, pela lembrança. Acho que é super legal trazer o exemplo, né, dessas propostas, desses projetos. O Simultaneidade, então, como a Gabi trouxe, ele é o evento bianual do Vila Flores, ele é como se fosse a nossa bienal, e sempre a gente cria uma temática onde diversos coletivos, artistas, iniciativas, entidades contribuem a partir dessa temática, né? E no ano de 2021, então, a nossa temática foi Comunidades Possíveis, justamente com o intuito de fortalecer esse lugar, né, de comunidades de apoio, de afeto, de troca, entendendo que nesses momentos de pandemia que a gente ainda está passando, né, mais do que nunca a gente precisa se fortalecer em comunidade. A potência da sociedade civil organizada é justamente poder trabalhar em vários âmbitos, né, poder trabalhar num âmbito muito local e do território, mas também poder atuar junto à gestão pública, junto à iniciativa privada, junto a instituições de ensino, sabe? Então, isso é muito potente mesmo, né? Quando a gente se organiza, a nossa potência se maximiza, né? E acho muito interessante, falando em potência, né, essa aproximação de um centro cultural com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também aí desponta nessa agenda, e por isso, então, falar e saber um pouco da Andréia, né, e entender um pouco mais esse projeto URGS sustentável e todo o protagonismo das universidades que tem essa característica aí de trabalhar com ensino, pesquisa e extensão, ser um braço aí do serviço público, né, mas ao mesmo tempo tendo essa característica de sociedade civil. Então, Andréia, se puder trazer para nós, assim, o que o projeto URGS Sustentável, que representa o Brasil em vários espaços internacionais para discussão do cumprimento da Agenda 2030, o que tu ressalta, né, como importante dessa agenda para o Brasil e como é o papel das universidades dentro dessa agenda? Se puder nos brindar um pouco com essas questões nesse momento. Eu estava ouvindo a Antônia aqui e estava lembrando, né? Eu costumo começar sempre falando da importância do 17º ODS, né? Geralmente a gente tende a
organizar as coisas a partir do 1º para o 17º, porque o 17º é aquele ODS que ele não tem metas concretas, assim, né? É o ODS das parcerias. E por que ele está lá? Ele está lá exatamente porque ele entende, quando se pensou essa agenda, né, que foi pensada lá em 2015 com o atingimento dos ODMs, que eram os anteriores, os Objetivos do Desenvolvimento do Milênio, de 2000, quando se pensou em 2015, se pensou exatamente que as soluções para esse mundo, elas não seriam soluções que viriam de cima para baixo, elas não seriam soluções que viriam das entidades governamentais, ou que as verdades e as soluções para o mundo, elas não viriam dos centros de pesquisa, não viriam das universidades. Elas precisavam ser soluções pactuadas e construídas coletivamente. E quando a gente fala em coletivamente, a gente está falando de pessoas. Nós todos exercemos determinados papéis sociais num determinado momento. Por exemplo, eu estou na universidade, exerço alguns papéis na universidade, mas eu não me descolo do meu papel de cidadã e de pessoa. Então, os ODS, eles foram pensados nisso, né? Eles foram pensados de uma forma que eles são quase uma rede. O objetivo ali é formar uma rede de instituições, porque as instituições sociais, elas são formadas de pessoa. Quando você senta numa mesa de um conselho, mesmo que você esteja no papel de uma professora universitária, ou de uma representante de uma gestão pública, ou de um órgão de uma secretaria, de um tribunal de contas, ou qualquer órgão que seja público, ou que você representa uma entidade privada, como uma federação de indústria, ou um coletivo, ou uma organização não governamental da sociedade civil, antes de mais nada, quem fala ali, quem se relaciona é uma rede formada por pessoas. Os ODS, eles entenderam isso a partir da experiência do desenvolvimento dos Objetivos do Milênio que precederam eles, onde a gente viu onde é que as coisas funcionaram, onde as pessoas criavam redes de contato. E por isso que o 17º ODS, para mim, ele é a chave para você conseguir os outros. Não adianta você olhar para as metas dos outros e dizer, até o ano tal nós queremos ter tanto por cento da energia limpa. Até o ano tal nós queremos ter tanto por cento das cidades com saneamento. Isso é constituído a partir do estabelecimento, sim, de políticas públicas, sim, de ações governamentais, sim, de muito trabalho gerado nas universidades, também de muitos projetos de extensão, mas ele é constituído de atitudes que relacionam pessoas. Se eu quero discutir descarte de resíduos, não adianta eu trabalhar exclusivamente dentro da universidade. Eu preciso entender quem são as pessoas que estão lá, eu preciso criar, sim, cadeias, projetos que pensem destinos, que pensem origem, que pensem logística, mas que pensem renda, que pensem que as populações que hoje, em sua maioria, vivem da reciclagem, são formadas por mulheres, que pensem em igualdade de gênero, que pensem em questões raciais, que pensem em papéis da sociedade, que façam eu repensar qual é o meu papel, não só como gestor universitário, professor universitário, aluno de universidade, que seja numa atividade de extensão, mas um papel formador de cidadania. Então, os ODS, eles vêm muito com isso, assim, embora a gente possa didaticamente separar, né? Mas eu costumo dizer isso para os alunos, olha, didaticamente, inclusive desde a pré-escola até a faculdade de medicina, a gente divide as coisas didaticamente, né? A gente divide assim, o corpo humano é formado de cabeça, membros, tronco. Depois a gente vai aprofundando no conhecimento e vai tipo assim, existe o esqueleto, depois existe o sistema muscular, depois existe os órgãos, o sistema linfático. A gente divide isso para ensinar matemática, a gente divide isso para ensinar geometria, né? Qual é a figura do triângulo, do equilátero. Mas a prática, o mundo, ele não é desta forma, né? Uma pessoa é um conjunto de camadas tão complexo que você dificilmente, se quebrar um braço, vai pensar, tipo, não, isso aqui é uma lesão do osso, do úmero ou da ulna. É mais que isso, é uma dor
que vai chegar no corpo todo, né? E se a gente pensar o planeta exatamente como um organismo, e é isso que os ODS tentam nos ensinar, embora a gente possa dividir em alguns ODS, quando a gente pensa consumo, a gente não deixa de pensar resíduo, a gente não deixa de pensar saneamento, a gente não deixa de pensar energia, a gente não deixa de pensar combate à desigualdade, geração de renda, inovação, infraestrutura. E aí eu já estou falando do ODS 8, do 10, do 7, do 6, do 12, do 14, do 15, tudo junto e misturado. Então o projeto, ele nasceu exatamente nisso, assim, para tentar levar essa visão menos fracionada das coisas, né? A gente sabe que didaticamente a gente continua ensinando na universidade na forma de disciplinas fracionadas. Nós estamos divididos em centros, isso pertence à Faculdade de Economia, isso pertence ao Instituto de Biociências, isso é da disciplina de Botânica e isto é da disciplina de Antropologia, né? Os professores estão lá nos seus departamentos, mas a vida não é departamental. Ela não é segmentada. Quando você olha, e essa talvez nesse mundo cartesiano que nós aprendemos, é a maior dificuldade. É enxergar que, na verdade, é um planeta só e que funciona muito organicamente. Que a minha opção de descarte cria uma ilha de microplástico em algum lugar, né? E isso tem a ver com o comportamento inteiro. Então, o projeto ele tem muito isso, né? E dos enormes desafios que a gente tem. Eu vou deixar com vocês algumas estatísticas que são bastante preocupantes, por exemplo. Quando a gente pensa do ponto de vista das universidades, a gente hoje tem uma única universidade brasileira entre as 10 melhores ranqueadas nessa questão de sustentabilidade. Só a USP está lá posicionada. Quando a gente pensa nas 20 primeiras universidades da América Latina que estão comprometidas e apresentando metas na sua praxis, quer dizer, naquilo que a universidade não só ensina, porque a gente ensina muita coisa. O problema é que, muitas vezes, o ensinar é aquilo que a gente aprende em casa. O colocar em prática dentro da universidade, né? É ensinar pelo exemplo. Então, a gente pega as universidades brasileiras, entre as 20 universidades melhor ranqueadas em termos de ODS na América Latina, a gente tem apenas 5 brasileiras. Quando eu olho e vejo que eu tenho 12 das 20 vindo da Colômbia, um país bem menor, um país, em tese, com menos riquezas do que o Brasil, com menos universidades do que o Brasil, com menos capital intelectual, talvez, do que a gente teria potencial para fazer, né? Os ODS, eles têm 10 mil pontos quando a gente pensa de ranking das universidades. No Brasil, apenas 2 universidades conseguiram fazer mais do que 8 mil pontos. Por quê? De que eu estou falando exatamente? Eu estou falando daquilo que as universidades colocam internamente. Que pontos elas estão aplicando internamente? André, então, muito agradecida, né, pelos aportes que está trazendo a partir da questão das universidades, e nós estamos vendo, né, o quanto que a sociedade civil ela está envolvida nos diferentes âmbitos com a Agenda 2030. E talvez uma das instituições que mais tenha relevância nesse contexto do monitoramento, que acho que a Andréia vem trazer para nós, a partir da elaboração do relatório Luz, é a Rede ODS Brasil. Então, eu queria trazer essa questão para a Patrícia, né? A partir da tua atuação, Patrícia, na Rede ODS Brasil, tu podes compartilhar conosco sobre como os setores da sociedade estão envolvidos na consecução dos ODS? Bom, então, a Rede ODS Brasil é uma coalizão de instituições do poder público, e aí quando eu falo poder público, todos os poderes, tem participação, no caso, do executivo, legislativo, judiciário, órgão de controle, de atores do Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, e aí por atores compreende-se não apenas as universidades, mas institutos de pesquisa e demais instituições que compõem todo o Sistema Nacional, e também organizações da sociedade civil. O principal objetivo da Rede ODS Brasil é justamente articular essas diversas instituições de vários segmentos da sociedade para produzir e disseminar conhecimento sobre a Agenda 2030, mas um conhecimento para além daquele básico que a gente vê em todos os lugares, são apenas 17 objetivos, 169 metas, sem fazer nenhuma conexão.
disso com a nossa realidade e me senti muito contemplada nas duas falas que me antecederam em fazer essa conexão de como a agenda está presente no nosso cotidiano, nas nossas decisões diárias, que são decisões políticas, compreendendo a política na sua essência, não confundindo com política partidária. Então, nosso principal objetivo é esse: produzir e disseminar conhecimento qualificado sobre a Agenda 2030 para fomentar a institucionalização da agenda nos órgãos do poder público, porque as metas da Agenda 2030 elas só vão ser cumpridas por meio de políticas públicas e legislações adequadas. Então, por isso é importante que as administrações incorporem essa agenda, institucionalizem e alinhem seu planejamento às metas da Agenda 2030. Isso é completamente possível, há governos no mundo inteiro fazendo isso. A gente também quer produzir, disseminar o conhecimento. E aí, quando foi falado aqui do ODS 17, né? Ele é o objetivo da parceria, mas ele é o objetivo não só da parceria, ele é o objetivo também, e principalmente, dos meios de implementação da agenda. A agenda tem 6 meios de implementação. Na verdade, os meios de implementação, apesar de ter um ODS específico disso, que é o 17, eles estão diluídos ao longo dos outros 16 objetivos. Quando você olha para as metas dos ODS, você vai ver que as metas, todos os 16 objetivos anteriores, eles vão ter metas que são número, 1.1, 1.2, mas eles também vão ter metas que são número, letra, 1.A, 1.B. As metas que são número, letra, elas são referentes aos meios de implementação. E um desses 6 meios de implementação da Agenda 2030 é justamente ciência, tecnologia e inovação. Esse meio de implementação, ele vai destacar uma coisa que já foi dita aqui antes de mim, que o papel da ciência é produzir e disseminar conhecimento que contribua para a solução dos desafios globais. Esses desafios globais, eles são globais porque eles são comuns a todo mundo. Todos os países, independente do seu nível de desenvolvimento, eles possuem os mesmos problemas, em diferentes escalas. Até nos países nórdicos, nos países com os melhores IDHs do mundo, ninguém erradicou a violência contra a mulher, a fome, o desemprego. Então, eles podem ocorrer em proporções diferentes entre os países, mas esses problemas eles ainda são comuns a todos. Então, mas esses desafios globais, eles necessitam de soluções locais. E essas soluções locais, como também já foi colocado aqui anteriormente, elas precisam ser construídas de forma participativa, com cocriação e, principalmente, com corresponsabilização, porque os desafios que a agenda precisa enfrentar, eles não são de competência exclusiva do poder público, eles precisam também de mudanças no modo de produção, ou seja, no setor produtivo, eles precisam de conscientização de cada pessoa, como também já foi falado aqui, e a academia ela tem esse papel de produzir esse conhecimento para além dos muros da universidade. Não é aceitável dentro da agenda aquele comportamento academicista de se produzir conhecimento para ficar nas prateleiras da universidade. Então, esse conhecimento, ele vai servir não só para subsidiar o tomador de decisão, a tomadora de decisão, no caso a gestão pública, para que elabore melhores políticas e legislações, mas também subsidiar, e essa é uma das outras diretrizes da Rede ODS Brasil, para qualificar a sociedade civil. Porque quanto mais consciente e qualificada a sociedade tiver, melhores políticas públicas ela irá demandar, irá exercer um melhor controle social. Então, aí sim, esse é um ambiente institucional ideal para a implementação da agenda, não só no Brasil, mas em qualquer outro país. Patrícia, a gente agradece muito essa primeira rodada e como esse episódio ele abre a série dos ODS do podcast Que Tal Mate, em parceria com a Rede ODS Brasil e o projeto URC Sustentável, a gente gostaria de ouvi-las em relação a quais os esforços e quais os ODS que vocês destacariam para os nossos ouvintes que serão necessários para serem fortalecidos no ano de 2022 pelos diferentes setores para trabalharmos de forma mais eficaz em direção ao alcance da Agenda 2030. Patrícia, poderias começar? Bom, eu penso que em 2022, um objetivo
essencial, que deve ter bastante visibilidade, é o objetivo 16, que vai falar da importância do fortalecimento e do respeito ao Estado de Direito e também de uma gestão participativa, transparente e inclusiva, que é a base do sistema democrático. Eu penso que em 2022 esse é um ODS que deve ter bastante atenção. Eu concordo bastante com a Patrícia e com a Andrea também em relação ao objetivo 16 e ao 17, né? Porque eu acho que eles são de uma amplitude que, de alguma forma, eles procuram garantir que todos os outros objetivos que antecipam ali, né, essa lista de ODS aconteçam e se efetivem, né? Eu destacaria também muito os ODS referentes à redução das desigualdades sociais e erradicação da pobreza, que é o 1, erradicação da pobreza, e o 10, redução das desigualdades sociais, porque eu acho que eles tangenciam questões muito importantes, questões ambientais, de saneamento, de acessibilidade, de acesso a direitos básicos, que também se relacionam muito com os ODS 16 e 17, né? Então, destacaria esses 4 como muito, muito importantes para a gente dar atenção, né? A gente não pode compreender como a gente chega nessa configuração social que temos hoje, que sempre tivemos, mas de uma má distribuição de recursos e de abismos sociais tão abruptos, né? Então, destacaria também o objetivo 1 e o 10. Antônia, muito agradecida pelos destaques. E, Andréia, como é que tu reagirias a essa questão? Bom, eu vou falar um pouquinho, então, de um ODS que, para mim, é um ODS-chave, né? Que é o ODS 4 e que fala de educação. E aí eu não vou falar de educação, de acesso à escola, propriamente dito. Porque quando a gente fala, por exemplo, que é muito importante a questão do ODS 16, da paz social e da defesa do Estado democrático de direito, eu preciso trabalhar uma educação de cidadania, eu preciso trabalhar o conceito e educar uma parcela da população da importância que é a participação cidadã, a importância que tem de eu fazer o meu papel dentro desse Estado democrático de direito. Quando eu falo em combate às desigualdades, eu estou falando em educar, eu estou falando em educar a sociedade para entender que é impossível se falar em sucesso de um determinado modelo social, onde eu tenho uma disparidade tão grande e uma parcela significativa de uma população voltando para dentro do mapa da fome sem ter o que comer, e outra parcela convivendo com isso com uma certa naturalidade. Então, quando a gente fala em educação, e para mim é educar o olhar. Educar o olhar é não só dar acesso à educação formal, não é número de matrículas em escola, não é isso. É uma educação cidadã mesmo. É pensar, tipo, qual é o meu papel aqui, né? Será que eu preciso consumir tanto? Será que eu não sou corresponsável pelo que está acontecendo nessa sociedade? Será que o fato de eu, muitas vezes, achar que está tudo bem uma pessoa ter 300 pares de sapato dentro do armário, uma vez que tudo bem, ela comprou do dinheiro que ela ganhou, é o dinheiro dela, ou está tudo bem eu também não pagar todos os meus impostos, ou alguém não pagar todos os seus impostos, porque afinal o Estado brasileiro ele não é um bom gestor dos recursos públicos. Está tudo bem alguém receber um auxílio que era para ser emergencial para situações de baixa renda, e como a gente viu aqui, sendo um servidor público. Então, quando a gente fala em educação, eu acho que no Brasil essa é uma chave que a gente ouve durante muito tempo e que pouco se resolve. Não é só uma educação ambiental, não é só uma educação social, é uma educação de cidadania. Acho que se a gente conseguir formar cidadãos, talvez a gente consiga ter uma maior valorização de um Estado democrático, de um espaço democrático, de menor desigualdade. Então, para mim, o ODS-chave, para o caso do Brasil, ele continua sendo o ODS 4. Eu queria só ressaltar assim, que eu acho que essa pinçada de ODS que a gente conseguiu fazer aqui são muito complementares, né? E eu acho que, de fato, a educação, falando como educadora, ela é
a costura de tudo, né? E sem esse enfoque, nada é possível de se desenvolver ou se transformar, né? Ou mudar. E aí a gente vai falar de todos eles também, costurados pela necessidade de uma educação que faça esse câmbio de olhar mesmo, né? Então, queria agradecer muito, assim, por essas perspectivas que vocês trouxeram e por esse conhecimento mais aprofundado dos ODS. Fiquei com bastante vontade de realmente ir mais a fundo e poder trazer isso de uma forma mais elucidada, né, no nosso dia a dia ali como coletivo e nos nossos diálogos. Então, só agradecer bastante a vocês. Então, talvez uma ponderação importante é que a rede de ODS Brasil, que tem esse papel de monitoramento, ela vem explicitando para a sociedade em geral a falta de capacidade hoje do Estado brasileiro de estar atingindo essa agenda. Então, cabe à sociedade civil organizada cada vez mais estar pleiteando e direcionando o Estado para que a gente dê conta de tratar desses 17 objetivos que, na verdade, estão por trás aí os direitos humanos de uma forma geral, né? Então, acho que um pouco do que o Ação Círculo gostaria de sinalizar, iniciando o podcast, é essa sensibilização e essa necessidade de todos estarem a par do que é essa agenda, o que essa agenda significa. Ela não é uma agenda aí que começa em 2015 e acaba em 2030, sem uma história anterior, né? Na verdade, acho que é a luta pelos direitos humanos e essa articulação aí, em nível internacional, que respalda a ação de cada cidadão, cada instituição, cada unidade da federação aí organizada nesse sentido. E aí, a partir disso, a gente vai estar desenrolando os próximos episódios, tratando de grupos de ODS, né, de experiências nesse sentido, e hoje é muito importante, né, estar trazendo aí a experiência da Associação Cultural Vila Flores, a experiência da URG Sustentável e da Rede ODS Brasil, que acho que hoje capitania aí esse processo, que existiu anteriormente uma Câmara no governo federal responsável por isso, mas ela acabou sendo desconstituída, né? Então, por isso estamos aqui nesse esforço aí, né, de discutir, de celebrar também as ações que vêm perseguindo aí a concepção desses ODS. Andréia, se tu quiseres me complementar um pouco nesse sentido. Eu acho que é isso mesmo, sabe, Gabriela? A gente já viveu momentos em que o Estado ele era extremamente propulsor dessa agenda. E o Estado brasileiro ele foi propulsor dessa agenda em determinados momentos. Ele, inclusive, colocou metas para o Brasil até mais ambiciosas do que as metas gerais, né? Independente disso, nesse momento, é um momento de apropriação da sociedade. As coisas não vão vir lá de cima, né? Elas não vão vir de uma política pensada, centralizada para baixo. Então, e o ODS ele foi pensado exatamente isso. As coisas elas precisam andar aqui embaixo. E é preciso que a gente pense isso, né? A gente vai entrar num período agora da gente pensar, tipo assim, olha, de fazer um apanhado do que está acontecendo na minha cidade, com os governantes da minha cidade, com as pessoas pelas quais eu votei, para vereador, para deputado, qual é o compromisso deles com essa agenda? O que eles fizeram? O que eles estão se comprometendo em fazer, né? As pessoas das quais eu compro, do que eu consumo, os meus fornecedores, de como é que eles se comportam, e não é o discurso, porque discurso está cheio por aí, mas qual é o comportamento efetivo em relação a isso? Acho que é essa necessidade de apropriação e de internalização exatamente, né, dos ODS e de entender que isso é uma lente de enxergar o mundo, isso não é algo que está lá fora numa prateleira. Que ótimo te ouvir, Andréia. Então, me parece que, estando aqui dentro do âmbito da universidade e todas as potencialidades que nós temos, inclusive, né, desenvolvendo um podcast como esse, de estar engajando, né, a sociedade civil de uma forma mais completa, mais envolvente, ainda mais, como tu ressaltas, nesse ano eleitoral, né? Porque estamos aí numa democracia teoricamente participativa, mas hoje talvez estejamos vivendo uma democracia representativa. Então, para que a gente possa criar formas de chegar ao alcance dessa agenda, é importante que a gente tenha claro quais são
os representantes que realmente nos representam, né? Ou, né, de voltarmos a criar esses espaços que a universidade ocupa muito bem na construção de uma democracia participativa. Queria parabenizar aí a Antônia, a Andréia e a Patrícia, né, por todos esses esforços e mostrar a importância, né, deste engajamento, ainda mais no momento que nós vivemos hoje, esse momento pandêmico, esse momento que estamos aí recebendo todas as consequências das mudanças climáticas. Que Tal um Mate é uma produção do Ação Círculo, ligado à Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A coordenação do podcast é da professora Gabriela Coelho e de Daniele Finamor. O roteiro desse episódio é de Silvana Granja e Gabriela Coelho. E a produção é de Silvana Granja e Jaqueline Patrícia Silveira. A vinheta e edição de áudio são do Pedro de Bois. E a identidade visual é da Helena Miller. Até o próximo episódio. Que tal um mate?